Vamos continuar então a exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos fazer hoje a exposição do último verso do capítulo 1 até o verso 5 do capítulo 2. O título é o esqueleto da fé. Sem doutrina, o corpo desaba. Sobre isso que iremos falar nessa noite. Vamos iniciar fazendo a leitura da perícope, do recorte que faremos a exposição nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vou rapidamente lembrá-lo do contexto da carta para que a gente possa tê-la em nossa mente durante a exposição. Ficará mais fácil que a gente compreender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer através do texto escriturístico. Então, o autor da carta foi o apóstolo Paulo, destinatário à igreja de Colossos, que era uma igreja vizinha, que era uma cidade vizinha ali a outras de maior expressão, de maior tamanho, mais populosas, como Laodiceia e Hierápolis. O texto é datado por volta ali de 60, 62 depois de Cristo. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, e por isso essa carta, a carta de Colossenses, é chamada também de uma das epístolas da prisão. Paulo não fundou essa igreja, provavelmente foi Epáfras, este que foi convertido através do ministério de Paulo em Éfeso. Vai aparecer lá em Atos 19, falando sobre o ministério de Paulo em Éfeso. E Paulo nunca nem esteve presente na igreja de Colosso, ele não conhece os irmãos de Colosso. A gente vai explorar um pouco isso nessa exposição. Estava crescendo ali uma heresia, que atacava principalmente a centralidade e suficiência de Cristo aos arredores da igreja, estava ameaçando a pureza do evangelho que estava sendo pregado naquele local, e por isso o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta, uma carta apologética de defesa da fé verdadeira. Apologética significa isso, defesa da fé. Então é uma carta onde Paulo defende a pureza do evangelho, e também, em segundo lugar, a gente viu lá no verso 7, que ele também tem como objetivo legitimar o ministério e a pregação de Epáfras, dizer para os irmãos que a pregação de Epáfras é uma pregação fiel. Então esses são os propósitos da carta. O tema principal vai ser a centralidade e suficiência de Cristo Jesus. Tá bom? Com isso em mente, a gente vai para a exposição. Vamos iniciar fazendo a leitura, então, do primeiro verso, depois a explicação e a aplicação. Verso 29 do capítulo 1. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Eu cheguei a falar sobre esse verso na última vez que eu fiz a exposição, mas eu gostaria de retomá-lo, porque ele trata de um assunto bastante sensível à nossa realidade, ao meio eclesiástico, nas igrejas de hoje, e eu acho que é importante a gente aprofundar um pouco mais nesse verso e depois iniciar nos versos do capítulo 2. Bom, o apóstolo Paulo, nesse fim desse capítulo 1, desse primeiro, da carta
dele aos Colossenses, o fim do capítulo 1, ele vai começar a falar sobre seu ministério. E ele vai terminar falando isso, que ele se afadiga, ele se esforça o máximo possível em seu ministério. Entretanto, Deus ele opera independente do seu esforço. Deus ele opera independente do seu esforço, mas ele se esforça o máximo possível. E aí eu gostaria de levantar alguns questionamentos em relação a isso. Em primeiro lugar, bom, se Deus ele opera independente do esforço do apóstolo Paulo, é meio lógico dizer que o esforço do apóstolo Paulo não vai atribuir mérito dos resultados, mérito da eficácia da pregação. Mas a pergunta que fica é, por quê? Por que o esforço do apóstolo Paulo não vai lhe atribuir mérito? Porque a força que o faz se esforçar também vem de Deus. O que move o homem a se esforçar também vem de Deus. Meus irmãos, se estamos aqui para cultuar a Deus, não foi porque nós quisermos, não foi porque a gente quis, independente de Deus. Foi o Espírito Santo que nos moveu a estar. Nós como caídos, homens caídos, pessoas caídas, a gente não quer Deus. Se o Espírito Santo não nos transformar, não nos conduzir a Ele. Então, se a gente está aqui, se a gente nos move para cultuá-los, é porque o próprio Espírito Santo nos moveu a isso. Então, por isso que o esforço aqui do apóstolo Paulo não lhe atribui mérito, porque até o esforço dele foi o Espírito Santo que o moveu a fazer, a realizar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é natural a gente pensar quando a gente lê esse texto é, afinal de contas, se Deus ele opera independente do meu esforço, por que então devo me esforçar? Acho que é uma pergunta muito natural de se fazer, né? Por que nós devemos nos esforçar? Claro, a gente deve se esforçar porque Deus quer, acho que já seria o suficiente falar isso, porque Deus quer, porque glorificar a Deus já seria suficiente falar isso. Entretanto, eu sei que às vezes a gente quer uma explicação que caiba um pouco mais na nossa mente, né? A gente é complicado. Então eu trouxe aqui uma outra explicação também bíblica, que faz com que a gente entenda ainda mais por que nós devemos nos esforçar no ministério, ainda que não seja o nosso esforço que vai trazer resultados. Nós devemos nos esforçar no ministério, no que Deus quer que a gente faça, porque por meio desse esforço Deus nos aperfeiçoa. Por meio desse esforço Deus nos faz mais semelhantes com Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo ele se esforça. Ele se esforça porque através de seu esforço Deus transforma ele. Deus o transforma e deixa ele mais parecido com Cristo Jesus. Em segundo lugar, esse verso ele toca num assunto muito importante e que hoje em dia nas igrejas é bastante discutido, né, e bastante sensível. Mas é um assunto fundamental. Ele toca na questão da soberania de Deus, na tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Afinal de contas, Deus ele é soberano, né? Ele opera independente de nós, mas ao mesmo tempo ele quer que nós nos esforcemos. Existe uma responsabilidade aí na pessoa ali que está participando do ministério. Então aparece aí essa verdade da tensão da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente se depara com doutrinas e verdades bíblicas que são difíceis de compreender. Por exemplo, eu sou professor de matemática e a gente aprende que 100% é um todo. E aí, quando a gente vai estudar as Escrituras, a gente aprende que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Minha mente de matemática tem uma super dificuldade de entender isso. Mas é uma verdade bíblica que a gente tem que aceitar. A gente aprende que Deus é um ser, mas são 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como isso funciona? Eu não tenho dificuldade de entender, mas eu tenho que aceitar. Meus irmãos, quando a doutrina bíblica extrapola o nosso entendimento, a gente aceita. A gente aceita, porque é a verdade. A gente não pode achar que a gente tem uma mente tão grande quanto a de Deus para entender toda a verdade dele. Não. Quando as verdades extrapolam o nosso entendimento, a gente a aceita. A verdade de Deus, muitas vezes, ela nos humilha. Ela mostra que nós somos muito pequenininhos.
Então a gente deve aceitar. E talvez a responsabilidade humana e a soberania de Deus possa entrar nesse pacote de doutrinas difíceis de entender. A Bíblia afirma que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, só que isso não anula a responsabilidade humana. É isso que a Bíblia afirma. Ela afirma as duas coisas, que Deus é soberano sobre todas as coisas e que o homem ele é responsável. Meus irmãos, se a gente negar qualquer uma dessas duas coisas, incorreremos em erros terríveis. Erros terríveis. Se você nega a soberania de Deus, você ataca grandemente a pessoa de Deus. Você está dizendo indiretamente ou diretamente que o Deus que você crê é um Deus fraco, é um Deus que não é todo-poderoso, é um Deus que não governa sobre todas as coisas. Você tira mérito de Deus, você tira a glória de Deus. Então, quando você nega a soberania de Deus, você ataca a pessoa de Deus. E por consequência disso também, quando você nega a soberania de Deus, você fatalmente incorrerá em heresias. E aí eu trouxe uma que está bastante em voga, né, nos últimos 1000 anos, aí, mas especialmente atualmente, né, que é o pelagianismo e as suas variações, né, algumas outras heresias que advêm dela, que é o semi-pelagianismo e o arminianismo, né, bastante forte hoje em dia. E por que essas heresias, elas nascem da negação da soberania de Deus? Porque elas acreditam, a gente viu na última mensagem do pastor Walter, o que é presciência, né? Coloquei aí o resumo, que é uma expressão do decreto de Deus, mas eles vão dizer, não, que presciência é Deus vê o futuro, basicamente. Deus conhece antes, vê antes. E ele vê o quê? Ele vê algo que acontece fora dele. Ou seja, Deus ele não governa sobre essas coisas que ele vê. Ele só vê o futuro e vê o que aconteceu. Então ele não governa sobre essas coisas. Nós sabemos que isso não é verdade. Deus ele governa sobre todas as coisas. E ele sabe do futuro, sim, mas ele sabe porque ele mesmo decretou o futuro. Essa é a verdade da Sagrada Escritura. Deus ele é soberano sobre todas as coisas, ele governa sobre todas as coisas. Então, se você negar a soberania de Deus, você incorrerá nessas, principalmente, né? Estou resumindo, obviamente, mas principalmente nessas duas coisas. Você vai atacar a pessoa de Deus e você vai incorrer fatalmente em graves heresias. Mas se você negar a responsabilidade humana, você incorrerá em outros erros graves, como o hipercalvinismo, que é o entendimento de que, como Deus já decretou todas as coisas, a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa pregar, a gente não precisa ajudar o próximo, a gente não tem que fazer nada. Porque quem tiver que ser salvo vai ser salvo, quem não tiver não vai ser, e é isso aí. Essa é a ideia do hipercalvinismo, o que não é assim que funciona. Por quê? Porque Deus decreta os fins, mas também decreta os meios. Ele decreta os meios, ele decretou, por exemplo, em relação à pregação, que é o principal ponto aí do hipercalvinismo, não devemos pregar. Ele decreta que os eleitos se chegarão a ele, o Espírito Santo o conduzirá a ele através da igreja, através de nós. Então, negar a soberania de Deus faz com que a gente incorra em graves erros e heresias, assim como negar a responsabilidade humana. Então a Bíblia afirma as duas coisas. Deus ele é soberano, mas o homem é responsável. E aí aqui já foi algumas aplicações, né? No âmbito doutrinário, né? De coisas que a gente vê, qual deve ser a nossa postura em relação a visões que negam uma das duas coisas. Mas eu gostaria de trazer duas aplicações um pouco mais práticas. A primeira desse texto é que nós devemos nos esforçar ao máximo. O apóstolo Paulo ele vai dizer que se esforça, olha só o texto, eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Ele se esforça o máximo no seu ministério. É isso que Deus quer. Nós devemos nos esforçar ao máximo, dar o nosso melhor, fazer as coisas com excelência. Claro, aqui o texto está falando do ministério de Paulo. Entretanto, é possível a Bíblia nos permite, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer
Lá em Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Então a gente pode, de certa maneira, esse texto nos permite, de certa maneira, fazer com que a gente entenda que, de certa maneira, tudo que a gente faz deve fazer parte do nosso ministério, deve glorificar a Deus. Então tudo que a gente faz, meu trabalho, minha família, os meus estudos, a gente deve fazer com excelência, para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto. Felizmente a gente vê às vezes, né, nos estudos, no trabalho, cristãos que não dão exemplo, que são maus funcionários, que são maus maridos, filhos, enfim. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A gente deve se esforçar ao máximo, fazer tudo com excelência, dar um exemplo. Isso é para a glória de Deus. E muitas vezes Deus vai usar a excelência dos nossos atos para abrir portas. Eu já vi casos onde uma pessoa, por exemplo, no trabalho, era tão dedicada, era tão boa funcionária, que as pessoas admiravam e escutavam mais ela. As pessoas querem escutar, querem ouvir pessoas que admiram. E aí se abriu a oportunidade, por exemplo, de pregar o evangelho para essas pessoas, de falar de Deus. Enfim, a gente não sabe como Deus vai usar cada ato nosso, cada lugar que em cada lugar que a gente estiver. Entretanto, Deus ele quer que a gente se esforce ao máximo em tudo, no ministério dele e em nossa vida como um todo, para a glória dele. Essa é a primeira aplicação prática desse verso. E a segunda aplicação é que nós devemos assumir a responsabilidade, a nossa responsabilidade. Isso é a conduta de um cristão maduro. Assume a responsabilidade. Quando a gente vai lá para o episódio da queda, lá em Gênesis 3, o que a gente vê? A gente vê Adão, quando é confrontado por Deus, a respeito de ter comido o fruto, o que ele faz? Ele coloca a culpa na Eva. Não é essa a postura de um cristão maduro. Ele assume a responsabilidade. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes, por exemplo, lá em minha casa, por exemplo, minha família, já vi que várias vezes a pessoa quebra o copo, deixa o copo cair, quebrou o copo. Às vezes fala, quebrei o copo. Desculpa, errei. Não, a pessoa fala, também botaram um copo aqui na ponta da mesa, também vocês ficam me estressando. A gente fica procurando um culpado. A gente tem uma dificuldade de assumir a responsabilidade. Não, errei. Claro que as circunstâncias, às vezes, nos tentam, nos levam, mas a gente tem que aprender a ou evitar circunstâncias que vão nos levar a condutas erradas, ou nos fortalecermos em Cristo para que, apesar das circunstâncias, apesar das tentações, a gente permaneça firme e não procurar culpado em tudo. A gente deve assumir a responsabilidade pelos nossos erros. Eu errei e fica triste, se arrepende. Essa é a conduta. É isso que Adão deveria fazer. Eu errei, me perdoa, me arrependo. Essa é a postura do cristão. Essa é a postura do cristão. Assumir a responsabilidade de seus erros e se arrepender e buscar se parecer mais com Cristo, que Espírito Santo nos aprimore cada dia, para que a gente possa parecer cada vez mais com Cristo. Duas aplicações bem diretas para o nosso dia a dia. Trouxe também qual é a perspectiva da nossa Confissão de Fé Batista, lá de 1689, a respeito dessa tensão da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Eu gosto de trazer esses textos históricos, acho importante falar, porque como que se faz uma exegese de um texto bíblico? Orando, estudando o texto, lendo o texto, meditando no texto, pensando sobre o texto. Mas, além disso, nós devemos ouvir nossos irmãos contemporâneos, né, através de comentários, através de livros, conversando com outros pastores, dialogando com irmãos que são sérios na nossa fé. Mas também, eu acho isso importante, a gente deve ver como que a igreja, ao longo da sua história, entendeu o texto. A gente não pode se achar prepotente de achar que eu vou ler o texto sozinho e vou entender toda a plenitude daquele texto. Deus nos fez relacionais, dependentes, e
coparticipantes do corpo de Cristo, para a gente aprender uns com os outros mutuamente. E é por isso, inclusive, que tem a exposição da palavra de Deus. Porque se todo mundo pudesse aprender a plenitude do conhecimento sozinho, ninguém precisava aprender a vir para cá e escutar a exposição. E não é porque eu tenho um conhecimento, a gente vai até falar sobre isso, tenho um conhecimento superior, misterioso, que só eu tenho. Não, eu estou aqui para que a gente possa aprender mutuamente como igreja. Essa é a ideia. E é por isso que a gente tem que ver como que os nossos irmãos, tanto dos contemporâneos, quanto ao longo da igreja, interpretou também as Escrituras Sagradas. É assim que a gente faz uma boa exegese. Por isso que eu gosto, vez ou outra, de trazer a perspectiva histórica sobre determinadas visões e doutrinas. Vai dizer assim a nossa confissão de fé batista: desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isto ele fez segundo o conselho da sua própria vontade. Isso significa o seguinte: não foi porque lhe faltava algo, ou seja, que ele tinha uma necessidade e aí ele criou tudo porque ele precisava de alguma coisa, ou por alguma consequência, porque ele é antes de todas as coisas. Ele fez simplesmente porque ele quis. Simples assim. Pela sua própria vontade, que é muito sábia e muito santa. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus, em nenhum sentido, é o autor do pecado. Ele decretou todas as coisas, de que maneira? De maneira que, em nenhum sentido, ele nem é o autor e nem coautor do pecado. Ou seja, ele decretou todas as coisas, mas a criatura, de tal forma que a criatura é responsável. Nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Causas secundárias ou contingentes, eu coloquei ali embaixo, é os meios pelos quais Deus realiza seus propósitos. Pelo contrário, estas causas secundárias são confirmadas, e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir seu decreto. Então isso está no capítulo 3 da nossa Confissão de Fé Batista, logo no primeiro artigo. Então, ele afirma que Deus é soberano, mas as criaturas elas são responsáveis. Talvez isso seja difícil de entender, mas essa é a verdade bíblica. E aí o verso 1 do capítulo 2 vai dizer: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Então, como eu disse anteriormente, o apóstolo Paulo, ele está mandando uma carta para a igreja de Colossos, liderada ali, provavelmente, por Epáfras. Ele vai dizer que ele nunca nem foi lá. Ele nem conhece os irmãos da igreja de Colosso. Olha só que coisa. E ele está mandando uma carta para fazer com que a igreja se mantenha no verdadeiro evangelho, na pureza do verdadeiro evangelho. O que isso nos ensina, irmãos? Eu trouxe aqui o contraponto da postura evangelical atual com a postura que a Bíblia nos indica a ter, né? Então, o que a gente vê hoje? A postura evangelical, em geral, ela fala o seguinte, ó, a gente pode observar, né? Ela vai falar, ó, cada um vai pregar na sua igreja, o que quiser, cada líder, né, cada pastor vai cuidar lá do seu rebanho, do seu jeito, mas no fim todo mundo continua sendo irmão. Cada um prega o que quiser na sua igreja, mas a gente vai todo mundo se considerar irmão. É isso que a gente vê. No geral, é isso que a gente vê. Só que o que está acontecendo aqui é diferente. O que o apóstolo Paulo nos indica é que nós, e aí a gente também pode olhar lá para o texto de Atos 17, né, dos bereanos, o que as escrituras nos indica, nos orienta a fazer? Ela diz que a gente deve estar prontos para examinar, à luz das escrituras sagradas, não da nossa cabeça, à luz das escrituras sagradas, qualquer pessoa que se coloca na posição de expositor da palavra, qualquer pessoa que vai falar em nome do evangelho, inclusive eu aqui, que estou aqui expondo a palavra. Todos devem estar prontos a examinar de acordo com as escrituras, que cada pessoa, independente que se está na nossa igreja ou não, cada pessoa que diz, que fala em nome do evangelho, cada pessoa que fala em nome das escrituras, a gente deve estar pronto para examinar o que essa pessoa diz
diante de desvios ou omissões, precisamos estar prontos para defender com firmeza a pureza do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo faz. Ele defende a pureza do Evangelho. E aí, claro, precisa de duas coisas. Precisa que a gente saiba manusear as Escrituras, tenha conhecimento das Escrituras, e de tal forma, né, que a gente consiga, inclusive, argumentar, defender, conhecer o Evangelho para defendê-lo, defender a pureza dele, mediante a desvios ou omissões. Então é isso que o texto começa nos ensinando. E em segundo lugar, ele fala também, né, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. Que grande luta é essa que o apóstolo Paulo está mantendo? Ele está falando aqui das suas perseguições, dos ataques, das suas dificuldades, que ele acaba sofrendo ao longo de seus ministérios, da sua prisão, inclusive ele está preso nesse momento, da sua prisão, que ele vem sofrendo por causa do seu ministério, que tem duas frentes. Quando a gente vê o ministério paulino, a gente vê que tem duas frentes. Quais são as duas frentes principais, né, do ministério paulino? Coloquei aí. A primeira é a pregação do evangelho, principalmente aos gentios. Essa é a primeira frente, né, a principal frente. A gente tem até, a Escritura chama, né, de apóstolo dos gentios, né? Então, ele é o apóstolo dos gentios. Ele propaga o evangelho aos gentios. Essa é a principal frente. Entretanto, a gente vê também no ministério paulino uma outra frente muito forte, que é a defesa do verdadeiro evangelho. Ele vai mandando cartas para as igrejas para o quê? Acertar desvios doutrinários, acertar erros. Então, o apóstolo Paulo, o ministério dele tem essas duas grandes frentes. E ele sofre por causa desse ministério que tem essas frentes. Por isso que ele fala que ele sofre por eles. Porque ele sofre para para que o evangelho verdadeiro chegue a eles. Esse é a grande luta que o apóstolo Paulo está tendo. Agora, por quê? Porque ele quer que esse evangelho chegue a ele, né? Quais são as consequências de uma igreja de irmãos que tem acesso ao verdadeiro evangelho? Ele começa a falar. Para que o coração dele seja confortado. Então, em primeiro lugar, o evangelho nos consola, nos traz conforto. Em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, duas aqui, bastante frequentes na vida de todos, né? Mas em cada área a gente consegue ver consolo do evangelho. Por exemplo, quando a gente está diante de injustiças, muitas vezes a gente sente dor, muitas vezes a gente vai ter vontade de fazer a justiça com nossas próprias mãos, mas a gente descansa no evangelho, a gente é consolado pelo evangelho, porque a gente sabe que toda justiça será feita. Lá nas beatitudes, né, na bem-aventurança, o que vai dizer? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Saciados. Então o evangelho nos conforta mediante injustiças. Quando estamos diante da morte, que é algo tão difícil de lidar, o evangelho nos consola, porque sabemos que a verdadeira vida não é essa. A vida verdadeira, a vida eterna, a vida abundante que recebemos em Cristo Jesus está para além dessa vida. Isso nos consola, isso nos dá descanso. O evangelho, em primeiro lugar, ele nos traz consolo, ele nos conforta. Em segundo lugar, vinculado juntamente em amor, ele está falando aqui que o evangelho traz comunhão. Olha só, esse é muito curioso. Porque o que o meio evangelical vai dizer é o contrário. Ah, se você pregar as verdades bíblicas, se você apontar as heresias, você está dividindo a igreja. É isso que eles vão falar. Você está dividindo a igreja. Mas isso é falso. Parece que está dividindo, mas verdadeiramente não está. Não sei se vocês já foram em algumas igrejas, que hoje em dia, infelizmente, é a maioria, né? Que não tem um púlpito sério, né? Uma pregação séria do evangelho.
as escrituras não tá verdadeiramente no centro, não tem exposição bíblica séria. Eu já fui em muitas, né? E o que a gente vê? Não se tem doutrina nenhuma, não se tem profundidade nenhuma, se fala coisas que são bastante superficiais, a maior parte trabalha algumas coisas práticas, é assim que funciona, algumas atitudes práticas, tal. Depois eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Mas o que acontece é que está todo mundo ali, em tese, cultuando a Deus, só que como não tem um corpo de doutrina bem estabelecido, cada um tem um Deus totalmente diferente do outro. Então eles estão juntos territorialmente, mas cada um está distante, eles estão distantes espiritualmente. Cada um está adorando um Deus totalmente diferente um do outro. É isso que acontece. Agora, quando você prega o verdadeiro evangelho, as doutrinas fundamentais, bíblicas, o que acontece? A gente consegue, então, juntar os verdadeiros cristãos e adorar o mesmo Deus. Então, ela traz a verdadeira comunhão. Ela parece que divide, mas, na verdade, ela une os verdadeiros cristãos. Então, tem esse aspecto curioso, né? E, em terceiro lugar, a pregação do verdadeiro evangelho, ele é o pré-requisito para a convicção. Ele é o pré-requisito para a convicção. O pastor Walter já falou, também já falei sobre, isso é importante de ter memorizado, as 3 características da verdadeira fé. As 3 características da verdadeira fé. Em primeiro lugar é o quê? É o conhecimento do evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, como que eu vou crer se eu nada ouvi? Como que eu vou ter convicção se eu não conheço o verdadeiro evangelho? Então, para se ter convicção, você tem que ter primeiro o conhecimento do verdadeiro evangelho. Então, a primeira característica da fé verdadeira é o conhecimento da fé, do verdadeiro evangelho. A segunda característica, a convicção. E a terceira, a confiança. Essas são as 3 características do verdadeiro evangelho. Então a gente vê isso nas escrituras aqui, quando ele fala que ele prega o verdadeiro evangelho para que eles tenham convicção. Os eleitos de Deus só vão ter convicção depois que tiverem acesso ao verdadeiro evangelho. Então, 3 características aí. 3 implicações da pregação, do ensino do mais puro evangelho. No verso 2, ali no final, ele fala, né? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, ele fala aqui, Cristo é um mistério, é um aposto, né? Entre vírgulas depois, explicando o que está anteriormente, né? Então, o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele usa essa expressão mistério, porque aí a gente tem que lembrar lá do contexto da carta. Ele está defendendo a fé cristã por causa dos ataques das heresias, né, que estão surgindo dos falsos mestres. E uma das características dessa heresia, chamada de heresia de Colosso, é o quê? É um incipiente gnosticismo, né? um gnosticismo que está ali começando. E o gnosticismo, ali, ele tem uma característica que é a seguinte, eles defendem, isso estava presente lá na heresia de Colosso, que existe um conhecimento misterioso que só algumas pessoas têm. Então, aí eu tenho um conhecimento misterioso, vocês têm que me buscar para eu passar esse conhecimento misterioso para vocês, que Deus só revela a mim. Essa é a ideia. Aí eles chamam de mistério. Aí o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra para atacar isso. Ele fala, não, o mistério de Deus já está todo revelado em Cristo Jesus, que para nós está plenamente revelado nas Sagradas Escrituras. Então, meu irmão, não tem nenhum conhecimento que Deus está me revelando agora, aqui, especial, que vocês não tenham acesso. E é por isso que os bereanos são excelentes ao quê? Ao conferir o que está na palavra de Deus. Porque meu papel não é passar um conhecimento novo, mas é passar o que está escrito nas Escrituras.
essa ideia. Cristo, Deus está plenamente revelado, a revelação de Deus está plenamente contida ali nas Sagradas Escrituras. Através de Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus, melhor. Verso 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a doutrina do Evangelho, as doutrinas, né, que compõem o Evangelho, elas nos dão firmeza. Elas fazem com que a gente não seja levado por doutrinas vãs. O que acontece? Muitas vezes vão aparecer pessoas que falam bonito, né? Que botam uma música no fundo, aí fala que dá vontade até de chorar, é emocionante, e aí a gente muitas vezes é levado, né? Aí toca um violão, senta num banquinho, começa, né, a falar de forma bonita, e aí muitas vezes o que acontece? A pessoa é levada por falsas doutrinas. Ou ainda, pode aparecer pessoas que falam difícil, que têm raciocínios, né, sofisticados. Acontece muito na universidade, por exemplo. Professores que são doutores, que têm um discurso, né, sofisticado, cheio de termos lá, e fala que Deus não existe, e aí convence um monte de cristão que está lá na faculdade. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se a gente tiver enraizado em nós, dentro de nós, o verdadeiro evangelho, nada disso vai nos desviar. Nada disso vai nos desviar. A doutrina bíblica nos dá firmeza. E o verso 5, que é o último verso. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da fé em Cristo. Então, lembra, né? O apóstolo Paulo, ele está preso. Ele fala, eu estou distante de vocês, mas eu estou unidos com vocês, através do Espírito. A verdadeira, por isso que eu falei, né? Que o verdadeiro evangelho, ele une. Ele une. Ele pode eu gesticulo muito, né? Você percebeu. Ele pode dividir a igreja visível, né, que é as igrejas, né, locais, que tem verdadeiros cristãos e não cristãos. Tem a igreja visível e a invisível. A invisível são dos verdadeiros cristãos. A visível são as que têm cristãos e falsos cristãos, né? Que tem o joio e o trigo, que lá na frente serão separados. Então ela pode dividir a igreja visível, pode dividir as pessoas ali que se dizem cristãs. Entretanto, ela une os verdadeiros cristãos. Por quê? Porque a verdadeira união da igreja, ela é em espírito. Ela não é territorial. E isso também faz com que a gente entenda que a gente tem comunhão, não só com a gente. O pastor fala muito isso, né? Que tu vai lá nos Estados Unidos, vai em outro país, aí tu chega lá, uma igreja verdadeira, e você sente que faz parte do corpo ali. Por quê? Porque a gente está unido com todos os verdadeiros cristãos. Tanto dessa vida quanto do passado e do futuro. Essa igreja é invisível. A gente está unido em espírito. Corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a verdadeira união. E aí, uma reflexão para a gente fechar. Não despreze a doutrina. Esse que era o principal ponto que eu queria trazer. Não devemos desprezar a doutrina. Hoje, o que nós vemos são pessoas, igrejas, pastores, que falam que é importante a prática, e de fato é, mas em detrimento da doutrina. Se possível, nem tem doutrina, acaba com a doutrina. Tem igreja que não tem mais doutrina, não tem nada. Porque o importante é a prática. E aí eu quero dizer que a Bíblia nos diz o contrário. Não exatamente o contrário. A parte que é importante, obviamente. Mas o contrário no sentido de que a doutrina ela é muito importante. Ela é muito importante. E aí eu gostaria de mostrar a importância da doutrina. Em primeiro lugar, na fé. Como nós vimos, a fé tem 3 características: conhecimento, convicção
e confiança. E a gente pode ver que conhecimento é doutrina. É a primeira coisa. É o pilar ali. Doutrina, que é noético. Noético é concernente à mente. Então, quando você vai estudar teologia, por exemplo, você vai ver os efeitos noéticos do pecado. Isso é muito comum em alguns livros sobre sistemática, sobre a queda, sobre a martiologia, né? Então, é os efeitos do pecado na mente. Então, noético é mente. Então, a doutrina que é algo 100% noético, 100% referente à mente. Depois vem a convicção. O segundo pilar também tem a ver com a mente. Ela é principalmente, se não totalmente noético, totalmente relacionado à mente. E só o terceiro pilar, o último, que também é fundamental, obviamente, que é principalmente, se não totalmente prático, que é a confiança. Que é, gosto de dizer, que é o transbordar do conhecimento, da convicção. É quando a gente confia naquilo que nós acreditamos, de tal forma que nossa vida ela é pautada nisso, ela é baseada nisso, ela é fundamentada nisso. Então, a confiança é o transbordar da convicção. É quando a convicção transborda e faz com que toda a nossa atitude seja fundamentada no que a gente acredita, na nossa fé. Então, essas são as 3 características da fé verdadeira. E a gente pode ver que doutrina é o pilar, é a base. E aí a gente vai lá para Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos, vai dizer, lá no capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele renova a nossa mente. Não devemos desprezar as doutrinas. Não devemos desprezar, que as pessoas chamam a teoria. Não devemos desprezar. Não devemos desprezar. Segundo ponto. O que acontece se a gente... Que é o que acontece normalmente, né? Se a gente prega, se a gente defende, se a gente cultiva prática sem doutrina, o que acontece? Em primeiro lugar, coloquei ali, reduz o cristianismo a um conjunto de regras. Então, se não tem doutrina, só tem prática, então o cristianismo é só um conjunto de regras que a gente tem que seguir. A gente pode ver como isso já está tão forte no meio evangelical que aparecem frases como que eu coloquei aí. Conheço pessoas muito próximas de mim que vivem me falando assim, Thiago, conheço católicos mais crentes que evangélicos. Ou conheço crente que é melhor do que não crente. Vocês já ouviram isso? Já deve ter ouvido. Eu ouço isso constantemente. Mas isso advém do quê? O que ele está querendo dizer? Eu conheço católico que não fala palavrão. É isso que está na cabeça da pessoa. Que não fala palavrão, que é fiel à sua esposa, é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, né? É um trabalhador. E aí eu conheço crente evangélico que não é nada disso. Então, esse católico é mais crente. Mas está vendo que para ele, o conjunto de regras que é o cristianismo, é isso que está já entranhado na mente das pessoas por causa dessa visão de prática sem doutrina, desse cultivo de prática sem doutrina. Meus irmãos, devemos ter ciência com bastante clareza que, mesmo que a pessoa seja muito legal, ela seja um bom funcionário, um bom marido, boa esposa, bom filho, bom cônjuge, né, no geral, ela seja honesta, se ela é educada, o que for. Ela pode ser tudo isso. Sem Cristo ela não vai ser salva e ponto. Não é pelos nossos próprios méritos que nós somos salvos, não é porque a gente é bonzinho que a gente é salvo, porque a gente não é bonzinho. Então, mas isso é uma consequência de quê? De um cultivo dessa perspectiva, da prática sem doutrina. Lógico, obviamente, uma prática sem doutrina, se reduz o cristianismo a um conjunto de regras, vai levar ao legalismo. Então, ser cristão é seguir um conjunto de regras. Se você não segue esse conjunto de regras, né, você não é cristão. Então, isso vai levar ao legalismo, fatalmente. Terceiro lugar que eu coloquei ali, prática sem doutrina destrói a exposição bíblica. Isso é uma coisa que machuca muito o meu coração, estou bem sincero. Eu, quando era jovem, estava num curso de técnico de administração. Ainda sou jovem, né?
Mas mais jovem, bem mais jovem. Uns 15 anos atrás. Assim. Sou tão jovem assim, não. Assim, eu sou jovem, mas... nem tanto, né? Porque eu tenho cara de novinho, de 18. Mas eu tenho já meus 30 alguma coisa. E ó, todo mundo falou, nossa, mas enfim, vou voltar aqui. Então, assim, há uns 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás, eu fiz um curso de administração e tinha um professor que eu gostava muito, que nos apresentou eu não lembro o nome, mas é um cara assim da rede social, que ele contava, que era motivacional. Ele contava umas historinhas muito bonitinhas e tinha uma lição de moral no final. Eu gostei tanto que eu ficava, todo dia eu lia uma história dele. Aí lia a história, aí tinha uma lição de moral, era muito legal. Só que depois eu comecei a perceber que a pregação nas igrejas, no geral, era muito parecido com aquilo. Ele pegava um texto bíblico, uma história bíblica, e tirava lições de moral. Basicamente isso. Ele pega um texto e tira 3 lições de moral do texto. E aí eu comecei a perceber que aquele texto bíblico que estava ali, na verdade, podia não ser um texto bíblico, podia ser qualquer texto. Porque ele conseguiria fazer a mesma coisa, ele conseguiria tirar as 3 lições de moral. Do mesmo jeito. Que exposição é essa? A Bíblia se tornou, no geral, só um pretexto para você ter algumas lições de moral. Então, conta uma história lá de Davi, então tem que ser corajoso. 3 lições de moral, basicamente. Mas não é isso que é a exposição bíblica. Não é isso. De tal forma que é muito comum, estava no Instagram esses dias e apareceu um meme para mim, de falando assim, um pentecostal na igreja reformada. Aí ele chegava, aí acontecia várias coisas, ele ficava ali escandalizado. Aí quando chegava na pregação, ele falava, ué, isso é EBD? É estudo? Já cansou de acontecer isso. Porque a pessoa não sabe mais o que é uma pregação. Pregação é leitura, exposição e aplicação das escrituras. Tem conteúdo, não é só um monte de prática, um monte de lição de moral. Mas se não tiver uma coisa, se não for emocionante, e se não tiver, se tiver muita explicação, se tiver doutrina, eles já acham que é estudo. Estudo esse que se você for numa igreja, a pessoa nem vai, né? É 1, 2, porque ninguém gosta de doutrina, ninguém gosta de estudo, ninguém gosta de nada. Só quer umas 3 aplicações e que seja coisa que eu já concorde. Então, infelizmente, prática sem doutrina destrói a exposição bíblica. Destrói a exposição bíblica. E, por fim, prática sem doutrina não se sustenta. Por isso que eu coloquei esqueleto da fé, né? Ela não se sustenta. Quem a gente vê hoje em dia o número de pessoas que se dizem evangélicas crescendo, e crescendo exponencialmente, crescendo demais, só que nada muda. Nada muda de conduta, o Brasil vai de mal a pior. Estranho, né? Estranho. Porque o número de cristãos aumentar não traz mudança para a sociedade, para as pessoas. Um dos motivos é isso. A prática sem doutrina, ela não se sustenta. É como se fosse uma prática não significativa. É como se fosse uma prática sem alma. Uma prática que você sabe que é uma regra, mas como ela não significa nada, porque não tem uma doutrina que fundamente, que dê significado às práticas, é como se aí faz com que qualquer coisa que aconteça na sua vida, qualquer empecilho, você coloque na frente. Então, o que a gente vê? Na igreja, as pessoas agindo igualzinho no mundo. Pessoas que se dizem evangélicas. E não, no geral, infelizmente, o que a gente vê é que não tem praticamente diferença nenhuma. Que evangelho é esse que não transforma? Que evangelho é esse que não muda? Que evangelho é esse que está sendo pregado no mundo e no Brasil? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Muito errada. Muito errada. A gente não pode se omitir. A gente não pode se calar. A gente precisa fazer como o apóstolo Paulo. Defender a fé verdadeira, a fé genuína. E aí eu coloquei. Então, o que deve ser a prática? A prática é fundamental. Não estou falando que a prática não é importante, é fundamental. Só que estou fazendo uma defesa da doutrina, porque a doutrina, geralmente a gente tem que pregar a escritura, mas as aplicações, a gente tem que, é uma defesa contra o que está sendo atacado. E o que está sendo atacado hoje é a doutrina. A prática ela deve ser um transbordar da doutrina, uma consequência das verdades bíblicas. Ela deve
Nascer das verdades bíblicas. É isso que deve ser a prática, as ações. A gente entende que a gente não é salvo pelas práticas. A gente sabe disso. Porque a salvação não é meritória nossa, não. É mérito totalmente de Cristo. A gente é salvo pelos méritos de Cristo, não temos nenhum mérito. Mas por que nós praticamos as coisas que a Bíblia nos ensina? Por quê? Porque nós praticamos as coisas que a Bíblia nos ensina. Porque quando nós somos convertidos por Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus nos regenera, ele faz com que a gente passe a amar a lei. E a gente passa a querer praticar, fazer as coisas que Deus manda, não porque a gente acha que a gente é capaz de ser salvo por elas, mas porque a gente passa a amar a Deus, amar a lei e querer glorificar Ele através de nossos atos. Então a prática, ela é consequência da fé verdadeira, que tem como primeiro pilar o conhecimento, que é a doutrina. Então a prática deve ser um transbordar da doutrina. E aí, para fechar, eu trouxe uma frase de uma pessoa que não é cristã, tá? O nome dele é Chester. Eu escrevi errado ali, é Chesterton, com S ali. Mas ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante, que vale a pena a gente pensar. Não é cristã, não é protestante, no caso, né? Que não é cristão, no caso. Ele diz assim, olha só, eu acho bastante interessante esse texto dele. Quando as coisas vão mal, precisamos de um homem teórico. Em nossa época, despontou uma fantasia singularíssima, a de que quando as coisas vão mal, precisamos de um homem prático. Seria bastante mais verdadeiro dizer, quando as coisas vão muito mal, precisamos de um teórico. Um homem prático é alguém acostumado à mera prática cotidiana, a maneira como as coisas funcionam normalmente. Quando as coisas não estão funcionando, é preciso do pensador, do homem com uma doutrina que explica por que elas não estão funcionando. Enquanto Roma arde em chamas, é errado tocar violino, mas é correto estudar teoria hidráulica. Acho bastante interessante esse texto de Chesterton. E eu acho que ele faz a gente pensar. O evangelicalismo hoje, o evangelho está sendo pregado, está de maneira errônea. Precisamos nos voltar ao estudo das doutrinas, para que as práticas elas não sejam meras regras, mas seja o transbordar das verdades bíblicas. Amém?